Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para vocês. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo ar, que está sempre conectado e como sempre a gente vai abraçando a toda a colônia brasileira espalhada por esse planeta Terra. Tem brasileiro agora assistindo a gente, sabe aonde? Lá na Indonésia. Tem brasileiro assistindo a gente também nos Estados Unidos, tem brasileiro assistindo a gente na Argentina e tem brasileiro assistindo a gente aqui onde nós estamos nesse momento na Avenida Santa Rita de Cássia, no bairro do Farol, vizinho à igreja de Santa Rita, onde Djavan cantou, que foi batizado na Capela do Farol. E o nosso assunto hoje, a gente vai conversar com a neuropsicopedagoga Laiane Ângelo. Vamos falar por que as crianças e adolescentes estão com dificuldade de aprendizagem. Tudo bem, Laiane? Prazer em vê-la. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Por que essa dificuldade dessas crianças e adolescentes nesse aprendizado? Então, nós estamos vivendo um período onde muitas crianças e adolescentes estão demonstrando um desinteresse em relação aos estudos. Muito também em consequência da pandemia que nós vivemos, né? Eles passaram muito tempo em casa, passaram muito tempo isolados, com acesso a telas, acesso a jogos, a tudo aquilo que trazia muito prazer para eles, e com o estudo remoto que muitas vezes acabou não suprindo aquela necessidade. Então, eles têm sentido também muita dificuldade em conseguir concentrar, manejar o seu tempo, se automonitorar, coisas que são aprendidas na escola e coisas que são desenvolvidas a partir da intermédio dos pais em casa, né? Aqueles pais que conseguiam, por exemplo, trabalhar remoto em casa, deram muito mais conta do que aqueles que precisavam sair, mesmo durante a pandemia, para trazer o pão para dentro de casa. Então, eles têm vivenciado um desinteresse muito grande e até uma perca das habilidades necessárias para isso, né? Como a habilidade de se planejar, de manejar o tempo deles, de saber o que é que vai estudar, qual o cronograma vai fazer. Muitas vezes a gente conhece assim, as crianças e os adolescentes e vê que eles estudam muito de véspera para as provas, porque eles não estão conseguindo manter uma rotina. A falta do hábito de estudos tem sido algo que tem trazido muito prejuízos para eles. A pandemia a gente ouviu muito dizer, né? Fique em casa. E essa criança, até por consequência, ela obrigatoriamente ela teve que ficar em casa junto com os pais, e foi aquele momento em que aquilo não existia, aquele relacionamento mais próximo, mas foi obrigado a acontecer em função da doença. Isso foi prejudicial? Sim, foi prejudicial. A gente sabe também que existiu um aumento, né, do caso de violências, por exemplo, dentro de casa. Né, violência doméstica, porque não existia essa convivência de 24 horas. Então, por muitas vezes, acabou que os pais acabaram perdendo a paciência, né? Com essa criança, com esse adolescente. Não existia esse convívio e foram obrigados a isso. Né? E muitas vezes, principalmente quando a gente fala de adolescente, é uma fase que eles se afastam um pouco mais dos pais. É um período onde eles precisam, por exemplo, estar mais próximos dos colegas, mais próximos dos amigos da escola, dos vizinhos. E esse período foram 2 anos, foi muito tempo, e isso foi cortado. E eles passaram a ter um convívio virtual. Então, os grupos de WhatsApp, as comunidades dos jogos, os chats dos jogos, isso acabou sendo refúgio para esses adolescentes, por exemplo. E as crianças, por muitas vezes, eu sempre bato nessa tecla, passaram a assistir mais desenhos, utilizar mais joguinhos de celular. E muitas vezes, por mais que os pais estivessem em casa, eles estavam trabalhando ou estavam fazendo outras coisas, né, que acabaram não interagindo com os seus filhos. Existe, infelizmente, né, esse boom de telas, de jogos, de virtual, né, e essa diminuição do real, do contato entre as próprias famílias. A quebra desse contato presencial, de que forma isso mexeu na cabeça dessa criança, desse adolescente? Eles necessitam socializar. Então, se você tem uma criança em plena fase de desenvolvimento, onde diversas conexões neurais estão acontecendo e que a socialização é um fator primordial para isso, a gente tem um aumento, por exemplo, e isso não acontece, a gente pode ter um aumento, por exemplo, dos níveis de ansiedade.
Diversas pesquisas já mostraram que houve um aumento, né, dos casos de ansiedade e depressão trazido por essas crianças e adolescentes. O próprio adolescente que precisa estar ali junto, compartilhando as suas angústias, compartilhando os seus desejos, os seus sonhos com outros adolescentes, não que não seja preciso ter o intermédio do adulto, eles precisam do adulto, porque o adolescente ele tem aquele impulso de viver mais a vida, de fazer, né, a coisa do jeito que ele gosta e que ele quer, e ele precisa do intermédio daquela intervenção do adulto. Mas ao conversar com outros adolescentes, eles conseguem ter uma troca. E a ausência dessa troca pode trazer, eles podem se sentir isolados, eles podem se sentir menos queridos, né, pelos outros. E eles voltaram à escola, voltaram a conviver, a ver conteúdos mais difíceis do que o que eles estavam vendo na forma remota. Tudo isso traz uma mudança muito grande, traz uma interferência muito grande para essas crianças na aprendizagem. A questão da idade, né? Eu estava conversando aqui fora do ar com você e eu tenho uma filha de 10 anos, vai fazer 11 na próxima semana. E eu sinto que ela mudou muito, não é? Nesse período. Ela é uma menina bastante inteligente, não puxou o pai, diga-se de passagem, mas sai de uma escola e vai para outra, de um ano para outro. Isso mexe com a cabeça da criança e do adolescente? Mexe. A fase dos 10 para os 11 anos, por exemplo, 10 anos ela estava no 5º ano. E quando a gente fala de sala de aula, por exemplo, né, a maioria das escolas, elas têm apenas um professor ou professora, que está lá o tempo todo, que chega junto, que é o professor do Fundamental 1. Que ensina geografia, que ensina matemática, que ensina português. Exatamente, ensina Mas agora tudo. essa metodologia mudou, né? Agora ela passa a ter um professor para cada disciplina. Então tem o professor de História, o professor de Ciências, o professor de Matemática, aquela figura, por exemplo, até de que era uma professora do 1º ao 5º ano, porque geralmente é uma professora. Chega no 6º, já tem o professor, várias disciplinas, um conteúdo mais difícil. Fora que ela começou ali a botar o pezinho na adolescência. Nessa fase que eles precisam, por exemplo, dormir mais, eles precisam ter lazer. E ela dorme pra caramba. É uma fase que eles necessitam dormir mais. É preciso saber isso. Isso precisa ser falado. Porque ali está acontecendo diversas mudanças cerebrais, diversas novas conexões cerebrais que eles precisam dormir para isso. Dormir é um fator. O sono é primordial no desenvolvimento e na aprendizagem de crianças e adolescentes. Então, sim, tem muita mudança, acontece muita coisa que precisa do apoio dos pais, precisa do apoio da escola, às vezes precisa de um apoio externo, além de pais e professores, para conseguir enfrentar, para conseguir entender a capacidade deles. Porque muitas vezes eles têm uma questão de autoestima, né, que acaba interferindo, e é uma fase que a gente pode levar esses adolescentes a se sentirem muito capazes. Qual é a consequência psicológica na criança e no adolescente? Dessa fase? Olha, é uma fase, eu não posso dizer crítica, mas é uma fase que a gente precisa ter atenção. É preocupante? Sim, depende da forma como a família e como a escola vai lidar com encarar. Isso, exatamente. Porque eles estão muito mais propensos a ter ações impulsivas. Né? Eles não medem consequências, por exemplo. Mas, com o auxílio da família e o auxílio da escola, eles conseguem ter aquele pé no freio, por exemplo. Mas aí, me permita fazer uma interrupção. São duas visões distintas e diferentes nesse momento. Sim. Da escola, que está ensinando, que está educando, naquele momento, passando até 10, 12 horas com aquela criança dentro da escola, e a visão dos pais, que deixaram aquelas crianças às 7 da manhã na creche, na escola, só vão buscar no final do dia, e que não sabe o que aconteceu, não vivenciou aquilo. E aí quando a criança chega em casa, e muitas vezes a gente ouve, né, Valdemir? Menino, para de frescura. Uhum. Onde você aprendeu isso? E aí? Exatamente. O fato dos pais, né, passarem a maior parte do dia trabalhando, e a gente sabe que é algo que é necessário. Trabalhar é necessário. Faz com que, muitas vezes, as crianças, esses adolescentes, agora falando dessa parte adolescente, eles se sintam um pouco mais isolados, né? Um pouco mais retraídos. É uma fase que muitos deles vão se sentir mais retraídos.
Eles vão se isolar um pouco mais no quarto, vão ter aqueles amigos como ponte, como força, né? Como alicerce para eles. É o porto seguro. Isso, porque acontece um afastamento da família natural. E é nesse momento que é preciso o olhar da família de observar esse adolescente, de conhecer esse adolescente. Eu acho que vem muito disso, de quando você tem uma convivência desde a infância com o seu filho e consegue conhecer ele, para notar as pequenas mudanças e os pequenos sinais que ele pode vir a dar. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. Sucesso, um grande abraço e fica o alerta para os pais. Não ache que nada disso é frescura quando isso acontecer com um dos seus filhos. Procure um profissional para que ele possa orientá-los no cuidado, principalmente na saúde de cada filho. O Papo Cabeça fica por aqui e volta depois. Tchau. Hoje vamos contar como a Braskem está contribuindo com as obras de mobilidade urbana que vão dar fluidez ao trânsito e mais segurança para pedestres e ciclistas. Mais de 33 quilômetros de ruas e avenidas estão sendo recuperadas ou construídas, além de ciclovias, semáforos inteligentes, monitoramento de trânsito e melhoria na acessibilidade. Esse pacote de obras é planejado pelo município e executado por empresas especializadas com a fiscalização do poder público. As intervenções estão previstas no termo de acordo socioambiental, que trata das ações para os bairros que estão recebendo moradores das áreas desocupadas e para o Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Farol. Com um orçamento de 360 bilhões de reais custeado pela Braskem, as obras já começaram e devem durar cerca de 3 anos e meio. Quer saber mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas.